Fala galera, tudo bom? Rafael aqui mais uma vez, avocado. Então vamos iniciar aqui o nosso primeiro episódio. Hoje vamos falar um pouco sobre Pentest em Active Directory. Vai ser uma aula bem rápida, então já vou mudar aqui, já estamos com o slide pronto. Então vamos iniciar aqui a nossa aula, né? Pentest Active Directory, explorando ACLs para obtenção de domain admin, né? Então que cargas d'água é uma ACL? Mas seguindo. Ok, minha imagem não ficou muito boa, vou tirar ela aqui. Okay. Então, o que é o Active Directory, né? Mais para a gente poder entender, né, sobre o nosso ambiente, né? Então, o que é a finalidade, né? A estrutura, a presença de mercado. A finalidade dele nada mais é do que centralizar e gerenciar usuários e grupos ali no ambiente, né? A gente imagina aqui que uma empresa de alto porte, com mais de 4.000 funcionários, com diversos tipos de máquinas, né, rodando, servidores, é uma coisa complicada de ter esse controle, né? E foi nessa ideia, né, de centralizar e gerenciar esse controle sobre todos esses usuários e máquinas e serviços, surgiu então o Active Directory, né? Então a estrutura dele ela é baseada nos domínios, né, usuários e grupos e políticas. Nada mais é do que quem é você, de que grupo você pertence e qual política você tem que seguir, né? De onde você é. Então o Active Directory ele vem para tentar não, ele simplifica, né, toda essa centralização e gerenciamento, mas claro, ainda assim é um processo bem complicado de ser feito, né? Então ele trabalha com uma organização hierárquica de objetos, ele tem a integração entre autenticação e permissão, então a partir do momento que o usuário ele autentica no ambiente, ele tem a sua permissão, né, do que ele pode fazer e onde ele pode fazer. Como presença de mercado, é muito interessante a gente ter em mente que o Active Directory, hoje, ele está em cerca de 80% das empresas ali de médio e grande porte, né, e esse ambiente, né, ele é um alvo frequente nas operações ofensivas e demais testes de intrusão. Então, realmente o Active Directory, né, o Windows, né, por si só, ele é bem importante no mercado, né? E quais são os vetores, né, mais comuns ali na exploração? Tem todos esses, coloquei apenas esses 5 vetores, né? É claro que existem inúmeros outros, né? Mas eu acredito que são os mais comuns, né? Credencial, né? Então a gente pensa muito em credencial vazada, reuso de senha, é aquela seguinte situação, onde o usuário ele tem aquela senha que ele usa a mesma senha para tudo, né? E infelizmente ocorre ali um vazamento, né, de senha, algum local onde ele usa aquela senha sofreu algum tipo de ataque e a senha dele foi exposta. A partir disso, né, um atacante ou um agente malicioso pode utilizar essa senha e ver se essa senha funciona no ambiente do Active Directory. E usualmente funciona, né? Por isso que é sempre interessante, né? O usuário ele tem ali um vault, né? Ou várias senhas, né? Cada sistema ele tem que ter uma senha, tá bom? Temos o Kerberos, né? Que ele trabalha em cima da arquitetura dos tickets de serviço, né? Não é o foco da nossa aula de hoje, mas de uma maneira simples, né? É uma técnica onde o atacante ele solicita um ticket de serviço e em cima desse ticket ele extrai o hash da senha desse usuário e utilizando técnicas de cracking de senha, né, utilizando ferramentas como Hashcat ou Johnny, né, ele consegue ali descobrir qual a senha, né, se a senha ela for fácil, né, ou ela já esteja numa lista de senhas conhecidas. Temos ali a CL Abuse, que é o assunto de hoje, sobre delegações, né, TLM Relay. Não vai ser o meu foco da aula hoje, eu vou estar falando mais sobre ACL, né, que é um abuso de permissão excessiva. Mas ok, ACL, o que é uma ACL, né? A ACL ela é uma estrutura responsável por definir as permissões sobre os objetos. Beleza, não entendi nada. A ACL é o Access Control List, ela é uma lista de controle. Nessa lista eu vou ter todas as regras, o que eu posso e o que eu não posso fazer, ok? Em cima dessa CL, ela controla tudo que o usuário ou o grupo pode fazer. Então vejam que interessante. Eu, como usuário Rafael, eu tenho as minhas permissões. Mas o meu grupo, qual eu pertenço, eu sou do grupo de tecnologia da informação. O meu grupo tem outras permissões. E por eu fazer parte desse grupo, eu acabo herdando essas permissões do meu grupo, tá bom?
Então, elas permitem uma administração delegada em ambientes corporativos, isso facilita muito, né? Um ambiente com 4.000 pessoas é muito mais fácil organizar a minha ACL, as minhas listas, em cima dos grupos, e não no usuário. É claro que quanto mais granular, quanto mais detalhado, melhor, mais seguro, né? É claro que a partir daí a gente cai em cima de permissões excessivas, né? Isso pode gerar um caminho de privilégio, né? A partir do momento que eu tenho um usuário que não deveria ser privilegiado, mas por qualquer motivo que seja, ele esteja num grupo que tenha privilégio, a partir desse momento, esse usuário não privilégio, ele sim tem um privilégio, ele tem um caminho para achar esse privilégio. Nessa imagem aqui, eu coloquei alguns exemplos de ACL, como Generic All, Right DACL, Generic Right, Right Owner. Então, todas essas ACLs, todas essas permissões, elas permitem algum tipo de técnica, né, para uma escalação de privilégio, tá bom? Eu vou entrar mais em detalhe na nossa prática, tá? Ferramentas interessantes, né, para essa exploração de ACL, né? Então, eu gosto sempre de separar as ferramentas por enumeração, análise e exploração. Então, primeira coisa, nós temos que conseguir a informação no ambiente. Como nós conseguimos as informações? Nós podemos conseguir com a ferramenta Bloodhound CE Python, tá? Que é o Bloodhound Community Edition Python. Né? Quem já teve contato com essa ferramenta vai relembrar da Bloodhound Python. Ela ainda existe, ela ainda funciona, mas ela é muito mais interessante com o Bloodhound 4.0, que é aquela versão um pouco mais antiga, que é muito boa, eu inclusive prefiro. Mas atualmente o Bloodhound mais novo, né, mais atual, é a Community Edition, né? Então é interessante nós utilizarmos o Bloodhound Community Edition Python para que ele case as informações. Temos também o SharpHound, né, que é uma alternativa a esse Bloodhound Python, porque o Bloodhound CE Python ele ocorre de maneira remota. Né? Então, com o usuário e uma senha, eu consigo extrair essas informações. Nós vamos fazer isso na prática. O SharpHound, diferente do Bloodhound CPython, ele é utilizado direto na máquina, como é o exemplo aqui da nossa imagem. Então, isso é muito interessante quando nós temos uma shell na máquina, nós temos um acesso a um terminal na máquina, nós não temos um acesso remoto. A partir do SharpHound, nós podemos sim extrair as informações necessárias para o nosso Bloodhound. Né? É claro que cada caso, cada situação é uma situação. Nós temos em ambientes corporativos EDRs, né, soluções sofisticadas que não permitem, né, a execução do SharpHound, por exemplo. Logo, o Bloodhound, se é Python, é mais interessante. Né? Além disso, nós temos também o Power View, né, onde nós fazemos, né, aquela coleta de informações de maneira mais manual e não de maneira automatizada. Tá? Para análise, né, de cima para baixo, nós podemos utilizar o Bloodhound. O Bloodhound ele é meio que um compilador das informações. Nós temos meio que um GPS dentro do nosso Active Directory para entender melhor como funciona. É uma ferramenta de uso comum entre pentesters, né? Ela é uma excelente ferramenta para o pentest em Active Directory. Caso nós não possamos usar o Bloodhound, nós podemos utilizar o Neo4j Queries, né? Que é da onde o Bloodhound sai, né? O Neo4j ele é uma camada abaixo, é um pouco mais complicado usar, mas ela também é bem interessante de ser usada. Ou nós podemos realizar o LDAP ou PowerShell Scripts, né? Então é quando a gente já vai direto na máquina, a gente consegue extrair todas as informações, né? É claro que o Bloodhound ele tá ali, é uma ferramenta para facilitar tudo, mas caso não tenha como ser utilizado, nem o Bloodhound, nem o Neo4j, nós podemos fazer direto essas requisições via LDAP ou PowerShell. Para exploração, né, de todo esse caminho, de toda essa linha de escalação de privilégio que o Bloodhound nos mostra, nós podemos utilizar diversas ferramentas. Eu botei aqui algumas, né, como por exemplo o BloodAD, que ele trabalha em cima de queries LDAP. Nós podemos utilizar o NetExec, que nada mais é do que um canivete suíço, né? É extremamente interessante essa ferramenta. Ela é a evolução do bem conhecido CrackMapExec, né? O CrackMapExec ele é baseado em Python 2, então ele foi descontinuado. E hoje temos o NetExec que já é baseado em Python 3, tá bom? E temos o Impact, né, que é uma suíte de diversas ferramentas existentes, né? E o Impact ele já faz todo aquele conglomerado de ferramentas, tá? Mas a gente vai estar vendo isso mais
na prática. Para nossa prática, né, nós vamos estar utilizando a máquina Administrator, né, do Hack the Box, né? Então é importante essa máquina, né? Esse laboratório, ele é retired, né? Então ele foi criado em 2024 e foi retirado, né, das máquinas ativas do Hack the Box em 2025. Então o acesso a ele, infelizmente, é por uma assinatura VIP, né? Mas eu achei interessante trazer essa máquina, pois é claro, né, todo ambiente nosso ele tem que ser controlado, tá bom? Então, como eu já falei, né, toda a prática deve ser realizada em ambiente autorizado, né? No caso, nós estamos utilizando o ambiente do Hack the Box, que é uma plataforma própria para estudo de segurança ofensiva. E durante essa prática, nós vamos o quê? Realizar e iremos analisar as relações do ACL no Active Directory, utilizando o Bloodhound CE, tá bom? Caso o pessoal tenha dúvida de onde encontrar isso, nós podemos encontrar aqui no Hack the Box, acessamos Machines, Administrator, podemos ir no Guided Mode, caso tenha interesse, que ele explica certinho o que fazer, ou pelo Adventure Mode, que ele pede simplesmente User Flag, Root Flag, e aqui em cima desse P, tá bom? Vamos mudar aqui para o nosso Kali. Ok. Então já fiz um teste de ping anterior, né? Como nós vimos, o IP da máquina é o 10.129.30.226 e lá na observação nós tínhamos já as credenciais. Então vamos fazer um nano cred. Já tínhamos o acesso do usuário Olivia com a senha, que eu não sei falar isso aqui, acho que é itlibit, sei lá, itlibit, tá ok? E temos essa credencial aqui salva, tá bom? CatCred, ela tá aqui. E a partir dessa credencial, acesso inicial lá no Active Directory, nós iremos extrair as informações utilizando a ferramenta Bloodhound CE Python. E aí a gente pode realizar toda a extração utilizando o usuário, senha, ele já explica aqui certinho, tá? Antes da gente partir para a coleta da informação, é interessante nós levantarmos o nosso ambiente do Bloodhound, né? Então, essa máquina virtual ela é nova, tá? Eu criei só para essa aula. E como que funciona? Então, se eu vir aqui e escrever Bloodhound, nós vemos que não existe. E ele já pergunta, quer instalar? Quero instalar. E aí ele já faz a instalação. Então, bem simples, né? Nós podemos buscar isso direto pelo repositório também, não tem problema. Existem outras soluções como o Exego, que ele vem já em Docker, né? É bem interessante. Mas para a aula de hoje nós vamos fazer ali direto pelo Bloodhound nativo, tá? Eu vou dar um corte aqui no vídeo para a gente acelerar e eu já vou mostrar como é que são os passos para a instalação. Certo, pessoal? Então, Bloodhound instalado. Vamos fazer a nossa primeira execução. Então, ele fala que é a primeira vez que está executando. Sim. Então, ele já vai iniciar ali a instalação do PostgreSQL, do Neo4j e vai fazer toda a instalação já para a gente, tá bom? Então, observa que a primeira senha padrão do Neo4j, ele vem com usuário e senha padrão. E isso nós precisamos realizar a alteração e a modificação no arquivo de configuração direto do Bloodhound, tá? Então vamos fazer juntos, né, para que a gente não tenha dúvida, né, na hora da execução. Então temos aqui autenticação, usuário e senha, já vimos que é Neo4j. Copiamos e colamos a senha, vamos conectar. Aguardamos um pouquinho a conexão, ainda conectando. E aí criamos a nossa nova senha. Nossa nova senha vai ser avocado shell. Vou deixar aqui a amostra. Vamos fazer simples, né? Para dar certo. É importante, pessoal, que essa senha, essa vai ser a senha do banco de dados do Neo4j de vocês, tá? Então é interessante sim colocar uma senha melhorada, né? E às vezes trabalhar até um pouco melhor o arquivo de configuração do Bloodhound. É claro que nesse caso é uma máquina virtual, ela é feita só para aula, não há problema. Mas para efeitos de produção, para a gente fazer isso em um pentest real,
ou fazer isso em operações de editing, é interessante a gente seguir um pouco melhor ali as nossas metodologias de operação, tá bom? Então, avocado shell, vou até salvar essa senha aqui. Ok, senha alterada, vamos voltar aqui para o terminal. E ele fala bem claro aqui, ó. Assim que você tiver colocado uma nova senha, por favor, atualizar neste arquivo aqui. Então vamos ver se a nossa senha está salva aqui. Então sudo nano /etc bloodhound API bloodhound API.json e verificamos aqui username neo4j e o secret neo4j. Agora nós vamos substituir pela nossa nova senha. Ctrl X, salva, tudo pronto e vamos tentar novamente rodar o nosso Bloodhound, já com a senha atualizada. Certo, pessoal, tudo certo. Então o Bloodhound já está upado, ele realmente está um tempinho, tá? Uma situação, caso vocês tentem rodar o Bloodhound com o Kali sem ter ajustado a memória RAM, provavelmente ele vai crashar, tá? Então o mínimo recomendado para a máquina é que ele tenha pelo menos 4 GB de RAM, tá bom? Se puder colocar um pouco mais, ele é interessante. Eu tentei rodar com 2, não deu certo, então eu deixei o padrão que eu já deixo nas minhas máquinas virtuais de 8 GB RAM, tá bom? Eu sei que é um pouquinho forte, né? Mas é interessante sim, até porque o Blood ele puxa bastante RAM na hora ali da interpretação das queries, tá? Então, como primeira inicialização, né, nós acessamos o Blood, por padrão, o usuário e senha é admin, tá bom? Caso nós tenhamos alguma dúvida, salvo engano, quando ele termina, ele vem informando, deixa eu ver aqui, bem aqui, tá? Então ele já informa que ele abre na porta 8080, salvo engano, em algum momento ele fala sobre usuário e senha, tá? Mas, como é a primeira inicialização, não há problema, vai ser sempre admin, tá bom? É importante também para os usuários de Burp Suite, né? Nós sabemos que essa ferramenta ela é muito utilizada como um proxy, né, nas explorações web. Ela também utiliza a porta 8080. Então, caso vocês tenham o Burp Suite aberto e tentem executar o Bloodhound, ele vai dar um falso negativo de que teve algum problema e ele vai simplesmente fechar o terminal sem nenhum aviso do porquê ele fechou, tá? Então, nessa situação, eu oriento a gente fechar o burp ou modificar a configuração dele para utilizar uma outra porta, como 8888 ou 9090, mas é realmente deixar essa porta 8080 livre para o Bloodhound ou alterar a configuração direta ali do Blood, tá? Então, admin, fazemos o nosso primeiro login, aguardamos um pouquinho e pronto, temos acesso aqui ao nosso Blood. Nós já observamos que ele já solicita um upload data, né, que é o arquivo que a gente vai extrair lá do nosso Active Directory, tá bom? Então, para agora, vamos começar a nos ajeitar. Show, então, pessoal. Nós já estamos com o nosso Bloodhound pronto, já todo configurado, apenas aguardando os arquivos JSON que nós precisamos extrair do ambiente do Active Directory, né? Então, primeira coisa, nós realizamos uma enumeração com Nmap, por exemplo. Nós podemos utilizar um sudo nmap -azam -t4. Coloquei algumas portas aqui que são de uso comum do Nmap, tá? Porque até agora nós só temos a seguinte informação do ambiente: nós temos apenas o IP e temos apenas um usuário e senha. Nós não temos mais informações do ambiente, de, por exemplo, qual é o nome do domínio, se nós temos algum serviço de compartilhamento de arquivos aberto, nós não temos nenhuma informação. Então é interessante sim fazer agora, né, a enumeração de serviços em busca dessas informações, até porque principalmente o nome do domínio, ele é bem importante para que nós possamos extrair. Ok, então scan realizado, nós já verificamos o nosso nome do domínio bem aqui, administrator.hackthebox, né? Mas nós não sabemos se o nosso usuário de fato tem acesso, né?
Então a gente pode utilizar, por exemplo, este comandinho aqui, que é com o netexec, tá? Com este comando eu vou verificar pelo serviço Samba, né, se ele tá rodando com meu usuário e minha senha, e verifico quais usuários mais existem ali no ambiente. Então é a primeira vez que eu estou rodando o netexec, né, como eu falei para vocês. Essa máquina é nova para aula, né? Então nós já verificamos que o Samba, o usuário tem senha, né? Tem acesso ali. E nós já estamos verificando várias outras informações novos dos usuários, né? Então já conseguimos verificar aqui. Temos o usuário Olivia, Michael, Benjamin, Emily, diversos outros usuários, né? Pô, interessante, né? A partir daqui a gente já começa a fazer as nossas anotações iniciais. Mas beleza, vamos focar agora no Bloodhound, né? Como eu consigo extrair as informações do ambiente, né? Nós podemos utilizar o netexec também. Ele utiliza o protocolo LDAP. Então a gente vai fazer o netexec, LDAP, colocamos o IP-alvo, usuário, senha. Já colocamos o parâmetro de Bloodhound, que é o que nós queremos buscar. Vamos colocar o collection all, que nós estamos buscando o máximo de informação possível ali do ambiente. E setamos o DNS Server também como nosso alvo, né? Nós verificamos lá no nosso primeiro scan que o servidor de DNS está sim rodando lá, então ele pode sim receber as requisições, né? Acredito que nesse momento não precisa colocar o nome do domínio, vamos deixar rodar aqui e ver se ele traz algum resultado para a gente. Então ele resolveu e vai trazer ali algumas informações, vamos aguardar. Pois bem, então a coleta realizada foi feita de maneira bem rápida, né? 30 segundos, é um ambiente pequeno, né? E nós observamos como o netexec ele de fato é um canivete suíço, né? Então ele consegue utilizar o protocolo LDAP, ele utiliza um protocolo SMB. Então, caso vocês tenham interesse, a gente pode analisar aqui bem, né, como que funciona essa ferramenta, netexec, a versão, o que ele pode fazer ou não, os protocolos que ele pode utilizar. Então, realmente é uma ferramenta bem interessante, tá? Mas voltando aqui para a nossa coleta, né? Verificamos aqui que tudo foi coletado e salvo exatamente nesse ponto aqui. Então é importante, às vezes a gente só executa e não lê, a gente acaba perdendo, né? Acha que o arquivo vai estar aqui, mas ele não está. Mas nós temos que fazer o quê? Copiar o local do arquivo para que ele esteja aqui, a gente possa colocar. Este arquivo aqui, zipado, nós podemos colocar ele de maneira direta, ou JSON ou zip. Então nós podemos colocar ou JSON ou zip. Mas como assim JSON? Existe outra maneira de coletar? Existe, né? Existem várias outras maneiras de coletar. Uma maneira que eu queria mostrar para vocês também seria utilizando o Bloodhound, se é Python, né? Para quem já utilizou essa ferramenta, está acostumado sem utilizar esse Community Edition, tá? Não tem diferença, esse Community Edition ele já é preparado, né, para esse Bloodhound novo. Se você utilizar o antigo, não tem problema, ele vai funcionar. Às vezes pode dar um problema ou outro, mas de maneira comum ele está funcionando. Então a gente usa o usuário, a senha, name server, né, o DNS. Então a gente está apontando para o host, né, que a gente está fazendo extração. Aqui a gente coloca o nome do domínio, né, administrator.hackthebox, que a gente já verificou lá naquele scan do Nmap, e a gente tenta fazer a extração de dual ao mesmo molde do que foi realizado lá com o netexec. Então vamos aguardar um pouquinho, a gente já verifica que ele traz algumas informações do terminal, né? Então verificamos aqui, temos um domínio, temos um computador, temos 11 usuários, temos 53 grupos, então temos bastantes grupos aqui, temos 2 GPOs e tal, e aí ele vai fazer a query, né? Então ele começa a coletar todas as informações, tá? Então a gente verificou, terminou em 27 segundos. Se a gente verifica o que foi salvo, está todos os JSONs aqui. Então temos os computadores, os containers, os domínios, GPOs, os grupos, os OUs e os usuários, tá? Todo esse conteúdo é o mesmo que está aqui, tá? Aí a gente pode escolher ou subir os JSONs ou subir diretamente o zip, tá? Lembra quando eu falei sobre como fazer a análise das informações? A partir daqui a gente pode realizar a análise, pois afinal é um JSON, né? A única situação é que é um JSON bem complicado da gente entender, tá? Mas nada impede da gente montar um script Python que nos ajude, facilite a fazer a leitura e interpretação desses dados, tá bom? Mas ok,
vamos abrir aqui uma janelinha, vamos pegar esse zip e colocá-lo aqui. Colocamos o zipado aqui, então ele está fazendo tudo prontinho, vamos fazer o upload. Feito o upload, né, já foi salvo aqui, podemos fechar. A partir daqui a gente começa a navegar em cima do painel do Bloodhound. Então a gente tem o local de exploração, privilégio, um upload rápido. Para agora, o mais importante, vamos colocar no modo Dark, né, porque é impossível olhar essa tela em claro, tá? Eu vou direto ao ponto, pois essa plataforma ela é bem completa, ela tem bastante dado, tá? E nós estamos focando na exploração de ACL. Então, primeira coisa, vamos no painel de administração. Temos aqui a aba Data Collection, que é onde nós enviamos nossos arquivos. Tem o File Ingest. Em File Ingest, nós observamos aqui, 7 arquivos enviados. Se a gente já clica aqui no ID 1, vemos que todos foram com sucesso. E verificamos os nomes. Vejam que são os mesmos nomes criados pelo Bloodhound CE Python. Então o NXC, né, o NetExec, ele produziu também grupos JSON, user JSON, são os mesmos arquivos, tá bom? Então todos foram analisados com sucesso, então podemos vir aqui para exploração. Então exploração, já está tudo carregado, e aqui a gente pode fazer a pesquisa em cima do nosso alvo, a gente pode fazer um path, que é do usuário A para o usuário B, ou usar o cipher, que são as queries, né? Aqui nós escrevemos o que nós queremos, tá? A gente pode vir aqui em cima da saved query, ele vai trazer diversas informações. Então, por exemplo, vamos trazer uma query interessante aqui. Public key, domain controllers. Vamos vir ao domain admin. Vamos ver quem que é o domain admin. Então, ele já puxa a query e ele já executa. Se a gente minimizar aqui, a gente verifica aqui, ó. Então temos o administrator e todas as informações aqui. Todas essas informações, elas são retiradas da onde? Dos JSON, que nós já colocamos. Então ele nada mais faz do que traz um mapa, um GPS ali do ambiente do Active Directory, seja em cima do usuário, onde ele vai trazer qual que é o SID, quais são os grupos que ele pertence. Então quando a gente clica aqui no Members Of, ele já abre, né, demonstrando quais usuários o administrator ele pertence. Então são bastantes informações aqui para a gente entender, tá bom? Mas ok, entendemos um pouquinho sobre cada caso, vamos focar nas informações que nós temos. Primeira coisa, nós temos a usuária Olivia. A gente vai botar ela aqui, Olivia, para entender um pouco mais sobre ela. Então, a gente clica nela aqui e vai mostrar todas as informações da Olivia. Uma coisa interessante que a gente pode utilizar o Bloodhound aos mesmos moldes do que nós utilizamos o Metasploit. O Metasploit ele é bem interessante para fazer uma análise de dados sobre usuários que nós já coletamos, senhas que nós já coletamos, ele trabalha em cima de banco de dados. Nós podemos vir aqui e colocar como add to owned. Isso a gente está indicando para o Bloodhound que este usuário nós já temos posse. Então ele vai colocar um sinalzinho de, se não me engano, uma caveirinha, que vai mostrar que esse usuário nós já temos posse nele. Deixa eu ver se ele atualiza aqui. Acho que ele demora um pouquinho, né, para atualizar, mas tá bom. Então a gente começa a analisar, Olivia Johnson, já temos o nome completo, tal, quando foi criada, pertence ao administrators, mas vamos ao que nos interessa, os ACL. Então nós temos aqui Outbound Object Controls, então são todos os objetos que Olivia tem permissão. Então verificamos que Olivia ela tem a permissão de generic all em cima do Michael, tá? Então isso aqui é uma ACL lá que a gente já viu antes, né? Então o próprio Bloodhound já mostra qual que é a relação com quem, e podemos verificar aqui uma explicação geral, né, ao usuário Olivia, ela tem permissões genéricas sobre Michael, isso aqui também é conhecido como controle total, então nós temos permissão de fazer várias coisas, tá? Então aqui a gente pode fazer o abuso a partir do Windows, do Linux, OPSEC e referências, né? Referências é interessante, ele vai trazer diversos links explicando sobre essa série, tá? Mas vamos direto aqui no Linux Abuse. Então, nós temos controle total, podemos fazer o Kerber Hosting, que nós já falamos um pouquinho antes, podemos fazer a troca de senha, que eu acredito que seja o mais interessante aqui, né? A gente joga o Michael para cá, vamos aqui no Linux Abuse,
E temos aqui a força de troca de senha ou Shadow Credentials. Shadow Credentials é um ataque bem interessante também. Mas ok, aqui já vimos que temos a caveirinha. Mas esse Michael, a gente pode trocar a senha dele ou não. Mas o que esse Michael faz? Então a gente clica no nome dele e a partir já abre aqui a tabela dele. Michael Williams, tudo mais. O que nós temos? Opa, nós já verificamos que ele pertence a 3 grupos, né? Que grupos são esses? Então ele tem o Remote Management, tem o Domain Users normal e ele também tem o Outbound, que é interessante. Então ele tem um Force Change Password em cima do Benjamin. Então vejam só o caminho que a gente está formando, né? A partir da Olivia, nós podemos trocar a senha do Michael. Tendo posse do usuário Michael, nós podemos forçar a troca de senha do Benjamin. Então, em cima disso, vamos ver aqui, Force Change Password, ele vai explicar de maneira geral o que eu posso fazer. Eu posso forçar a troca dele, né? Então eu não preciso mais da senha do Benjamin, eu forço a troca dela. E eu posso utilizar isso, utilizando, por exemplo, um NetRPC, eu posso fazer um fastDhash. Então são diversas técnicas que a gente pode fazer para explorar essa ACL de Force Change Password, tá? E o Benjamin, beleza, mas o que o Benjamin ele pode trazer de interessante? Então a gente vai dar uma olhada aqui. Então verificamos que ele faz parte do grupo do Share Moderators. Então o Share Moderators muito provavelmente é um grupo de, né, de compartilhamento de arquivos. Então provavelmente esse usuário ele vai ter acesso a algum grupo, um serviço de SMB, um serviço de FTP. Vamos ver se tem alguma descrição em cima desse grupo aqui. Share Moderators, tal, só temos um membro e a princípio é isso de informações que nós temos, tá bom? Então, era mais isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que é interessante sim a gente tentar seguir todo esse path, né? Como um desafio, né? Num próximo vídeo a gente vai seguir todo esse path, né? Fazendo toda a troca de senha até chegar o Benjamin. E aí verificamos se em cima desse usuário a gente pode dar continuidade ali nessa máquina do Hack the Box, tá bom? Então, pessoal, vou encerrar a videoaula de hoje nesse momento. Eu sei que por enquanto nós simplesmente analisamos o ambiente, né? Onde nós fizemos um scan inicial, vemos alguns serviços abertos, realizamos uma interação utilizando o NetExec, onde nós encontramos alguns nomes de usuários. Nós fizemos uma extração utilizando o NetExec e o Bloodhound CE-Python. Utilizando o Bloodhound, nós também podemos ter uma visão de mapa, né? Um caminho, uma trilha que nós podemos seguir. Então, a partir desse usuário Olivia, nós podemos pular para um usuário A, e desse usuário A a gente pode pular para um usuário B. Esse usuário B ele tem acesso a um grupo diferente. Então, a gente já vê que já tem um caminho ali sendo traçado, tá? Então, a minha intenção ali na nossa próxima aula, a gente fazer de fato todo esse caminho até a gente ver se consegue ali um domain admin, tá? Eu não vou me postergar muito, pois é o primeiro vídeo aula, né? E vamos ver aí se o pessoal tá afim aí de ver se a gente faz um domain admin ou se o pessoal quer tentar fazer sozinho e depois comenta como cada um fez. É bem interessante porque isso é apenas um caminho, né? Com certeza devem ter diversos outros caminhos para a gente obter ali o domínio do ambiente, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? Curtam, compartilham. Caso tenham interesse de estudar um pouco mais sobre o Hack the Box, eu estou deixando o meu link de referência aqui na descrição, tá bom? E caso não tenha alguma dúvida, alguma coisa, deixe no comentário ou podem mandar uma mensagem para mim, ou no meu LinkedIn, ou aqui no YouTube mesmo, tá bom? Forte abraço!